Você é de fato uma traficante de drogas, Lorraine? Incapacidade, incompreensão, vergonha, mas vamos ver o que vai vir. Não. Sou usuária. Teve um micro não aqui, né? Bem de levinho aqui, ó lá, ó o micro não aqui. Bandeira vermelha. E você mentiu? Infelizmente, eu não pude falar a verdade. Você de fato traficou? Sim. Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa, e você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem o maior índice de acerto e análise. Sim! Inclusive, essa é uma análise que comprova que a nossa análise estava correta. Muitas vezes as pessoas perguntam, Ricardo, como é que você sabe que você acertou uma análise? Muitas vezes, como esse caso, a própria pessoa revela que mentiu, assim como foi da família Brits. A menina ali, a Lana Brits, ela disse, olha, eu menti. Falou pro Cabrini que ela tinha inventado, ela tinha mudado muitos fatos da história, assim como a Lorraine. Então eu aconselho fortemente que você assista aqui, ó, aperte aqui no card, ou depois que você assistir essa análise, ou até mesmo assista antes dessa análise a primeira entrevista que o Cabrini fez com ela. Dessa maneira você vai ver que muitos pontos que eu achei discordantes, você vê eles sendo concretizados nessa daqui. E nessa daqui também tem coisas que vocês vão ficar surpresos. Então, caso você não esteja a par desse evento, mais uma vez eu aconselho que você assista a primeira análise. Se você quer assistir essa em primeira mão, é o caso daquela menina que ganhou a alcunha, o apelido de a gatinha da Cracolândia. Ela foi pega ali traficando junto ali no meio daquela loucura que é aquele inferno, aquelas pessoas num estado extremamente degradante por conta da droga, e ela destoava porque ela parecia que era uma menina bem tratada, era uma menina que não tinha cara de usuária, e sim uma pessoa que estava ali apenas vendendo. E aí ela se julga uma usuária no primeiro vídeo. E depois aqui ela abre o jogo dizendo, não, muitas vezes eu fiz o tráfico sim, eu cobri ali o horário ali do meu namorado, que era o suposto traficante e tudo mais. Então, vamos para a análise que você vai ter bastante coisa para se surpreender. Então, ó, beba água, beba muita água e taca de play! E lembrando, esse vídeo ele vai estar afastado, com som distorcido, com marca d'água, porque esse material é da televisão. Então, para subir no YouTube e analisar, tem que ser feito dessa maneira, beleza? Agora sim, vambora! Então você está autorizado a retirar sua máscara, até porque acho que... Muito obrigado, Cabrini, muito obrigado. Peça para tirar a máscara que fica mais fácil para a gente analisar, né? Vamos lá. Você vai se sentir melhor. Sentir melhor e eu poder analisar. Toca aí, Cabrini. Gostei. Certo? E ela tira a máscara. Olha que interessante esse trecho. É um inferno? Você viu que tem um delay, teve um atraso. É interessante isso. Ela sabia que aquilo era um lugar extremamente diferente do cotidiano normal de 99,9% das pessoas. Então, ela diz que não sabia que era um inferno, ela sabia. Mas ela dá esse delay, ela dá esse afastamento e demora para falar. E a gente depois corrobora com essa análise, porque logo em seguida, olha a vocalização dela. E demora para responder, e aí, vamos lá? Você sabia disso? Eu não sabia. Eu não sabia. E a vocalização aumenta a tonalidade, né? O timbre. Eu não sabia. Ou seja, ela sabia sim, tinha consciência disso, que ela estava entrando num mundo completamente diferente do mundo normativo, né? Daquele mundo social, de viver em sociedade. Por que que isso aconteceu, Ricardo? Para frente a gente vai falar mais sobre isso, vai debater um pouco mais sobre isso. Eu dei algumas sugestões no vídeo anterior que se concretizam cada vez mais nesse vídeo aqui. Mas vamos para frente que vocês vão entender. Nesse ponto, o Cabrini vai pegar um trecho da entrevista anterior, que eu já analisei. Presta atenção, a gente pode até fazer uma análise aqui, de novo, desse momento, e o que ela vai dizer agora nessa entrevista. Vamos lá. Nega o envolvimento com o crime organizado. Você é de fato uma traficante de drogas, Lorraine? Não. Sou usuária. Eu ia... E aí você vê que esse morder os lábios, se afastar e outras tantas coisas que eu analisei anteriormente. lá, né, frequentemente para comprar droga, né? Mas você só ia... Se afasta, né? Ganha meio que um tempo na vocalização. para comprar? Você nunca vendeu drogas ali? Não, nunca vendi. Só ia para comprar.
E aí trava a boca, faz até uma boquinha mais triste e agora ele vai confrontar. E outras coisas que ela disse também que corroborou para eu desconfiar que não, que ela tinha plena certeza que ela fazia o tráfico. Vamos ver aqui. Você mentiu. Infelizmente, eu não pude falar a verdade. Olha que interessante, eu não pude falar a verdade. Eu disse também na primeira, é complicado. Eu falei, ela tá andando no fio da navalha. Porque se ela se livra, ela vai ter que acusar alguém. E esse alguém é alguém poderoso dentro ali da estrutura ali do tráfico. Então não é só se livrar, ela teria que passar esse BO para uma outra pessoa. Aqui parece que ela agora já está mais segura em relação a colocar os pingos nos is. Totalmente não ainda. Há uma desconstrução ainda, há um afastamento, ela não conseguiu sair totalmente desse mundo. Vou falar isso nas considerações finais, posso adiantar um pouco aqui. Mas aqui foi um ponto de acerto, foi um ponto quando eu disse lá atrás, não acredito nessa declaração, por conta disso, eu mostrei os pontos lá, e aqui ela mesmo relata, olha, eu menti. Então, mais uma vez, as pessoas perguntam, cara, mas como é que você sabe que você acertou? No desenrolar dos fatos, às vezes demora anos, acaba depois mostrando a verdade. Do que você mais se arrependeu na nossa primeira conversa há quase 3 meses, Lohane? De não ter... Olha que interessante, ela vai buscar a lembrança da entrevista, quer ver, ó? Olha aqui, ó, a trajetória ocular dela, tanã, diretamente para a esquerda acima. Olha aqui, ó, vamos lá de novo, tanã. E aí ela lembra da entrevista, vamos lá. De não ter Vai para a sinestesia, né? Vai para o diálogo interno, vai para a sinestesia. sido instruída, né, a falar, a contar. Lembra que na primeira eu falei, cara, ela tá seguindo uma linha do Zé Almir. Lembra? Ei, Zé Almir! Parecia um advogado ali de porta de cadeia, né, cara? Tal. Aí o Zé Almir falou assim, não, Cabrini, ele queria dar umas cartadas no Cabrini, falou assim, não, imagina, ela não é uma traficante, imagina uma traficante, ela é uma usuária. E eu falei, cara, nem o Zé Almir acredita nessa história. Agora ela troca de advogado, uma advogada aparentemente muito melhor do que o Zé Almir, né, mas muito melhor. Eu gostei da linha de defesa da advogada dela, mas tem alguns furos ainda que a gente vai descobrir aqui, mas tem algumas incongruências ainda no ar que a gente vai descobrir ainda nessa análise. Vamos para frente. Você de fato traficou? Sim. Aqui ela já confirma, né, mais uma vez, que ela estava envolvida com tráfico. Como isso aconteceu? Lembrando que a entrevista não está numa timeline, ou seja, uma cronologia. Você vê que existem coisas que vão para cá, vão para lá, às vezes ela está tranquila, quando volta ela já está com um semblante totalmente ali em choro, em tristeza. Então você vê que tem edições, lapsos, então não se apegue a isso. Tipo, nossa, mas aqui ela tá muito triste, nossa, aqui ela tá calma. Porque são momentos diferentes que a edição pegou para montar a estrutura da entrevista. Beleza? Vamos lá. O que aconteceu exatamente? Sinestesia vem muito para baixo, tá muito sentido, a ruborização, entumecimento aqui dos lábios, lágrimas. E aí, como isso aconteceu? Você vê que vem assim, e não sai. Por que não sai? Porque ela vai ter que falar de uma pessoa que está envolvida diretamente com o tráfico. Comecei a me envolver. Ó, comecei a me envolver, você vê que ela vai buscar na memória a trajetória ocular dela. Comecei a me envolver e ela vai buscar na... você vê como é bonito isso? Você vê claramente o que passa no mapa mental dela e na verbalização. Tá congruente aqui, vamos embora. Comecei a me envolver, andar com pessoas erradas, né? Desdém, né? Você viu o desdém? Comecei a andar com pessoas erradas. Aí ela desdenha, tipo, não deveria, vai pra sinestesia. Desde o começo eu sabia que não ia me levar, nem me proporcionar nada de bom. E de novo, ela lembra. Comecei a frequentar lugares errados. Infelizmente, fui pela cabeça das pessoas. E foi aonde que eu fui conhecendo um novo mundo. E ela dá até um pouco de asco, muitas vezes, quando ela fala dessa situação, dessa aversão do que ela fez. Por isso que eu falo, ninguém parte do zero para uma prisão. São passos que você vai dando em direção ao mal, em direção à ruína, em direção ao colapso. Então, muitas vezes você fala, mas é só um cigarrinho, mas é só um furtozinho, mas é só uma enganaçãozinha, eu só vou numa festa ali que eu sei que tá... E aí você vai se envolvendo, quando você vai ver, você já está no fundo do poço e você fala, cara, como é que eu parei aqui? Foi passo a passo. Ela já está dando a dica, é passo a passo. Então toma cuidado, eu vou falar isso depois nas considerações finais, o quanto
que esses pequenos passos, pequenos delitos, pequenos deslizes que você acaba acreditando que é algo natural, porque os amigos fazem, todo mundo faz, o círculo que você vive, né? Te leva, só que depois todas essas pessoas, ninguém vai estar ali para te tirar. A única pessoa que vai te tirar é a tua família. Então, toma cuidado com isso daí e a gente vai falar depois disso nas considerações finais com mais contundência. Descreva esse novo mundo. Mundo de baile funk, de droga, de crime. Vem um pouco de asco, desdém, até raiva. A sua vida mudou por isso? Mudou sim, porque eu mudei totalmente o ciclo de amigos que eu tinha. É assim mesmo, passo a passo. E olha aqui, ó, e tá meio com medo de falar sobre isso, você vê, ó. Aqui, ó, tristeza, engoliu a seco aqui. Eu me afastei de todo mundo, eu quis mudar de escola, fui para uma outra escola e Passo a passo. conheci pessoas que nem entravam para aula, que usavam drogas. Como eu disse. E aqui ela vai ver as fotos. Eu gosto muito quando o Cabrini faz isso, porque remete diretamente a pessoa ao momento dos fatos. Vamos lá. Chegou a hora de confrontá-la com as principais peças da investigação. As provas contra ela. Que o Zé Almir, né? Ei, Zé Almir! Que o Zé Almir falou, não tem nada não, você não tem nada não. Aí é uma prova muito contundente. Por isso que a nova advogada falou, cara, vamos assumir o que tem prova contundente e vamos contestar aquilo que não tem prova. E é assim que funciona. A defesa é assim. As fotos de Lohane na Cracolândia. A jovem em ação, vendendo drogas. Como você descreve a Lohane dessas fotos? Olha lá, olha que interessante aqui, ó, asco. Você pode ver, por favor? Olha aqui, ó, asco. Real. Não tem explicação. Você está na Cracolândia. Ó o asco. Asco. Levantando o lábio superior. Em forma unilateral. Asco. Traficando. E tem tristeza junto também. Por quê, Lohane? Olha aqui, ó, tristeza com asco. Vem pra sinestesia Quem é essa Lohane aqui? e não sabe o que responder. Muita tristeza. Essas fotos. Não sou eu. Olha que interessante. Ela fala, não sou eu. E aí o Cabrini faz um jogo de palavras. Tipo, não, é você. Quem me conhece sabe que não sou eu. Não é a pessoa que você gostaria de ser. Mas... Fisicamente é você. Você não gostaria de estar atuando naquela persona. Né? Fisicamente é você. Olha lá, fisicamente é você. Exatamente. Essa pessoa é você. Sim, sou eu. Tristeza. E o que você está fazendo exatamente nessa situação? Eu tava, Ela quase não consegue falar, né? né, Mão na frente da boca. Clássico isso, né? tava vendendo droga. E quase que não sai. Porque na primeira vez ela disse que não fazia isso. Quando é que você começou a fazer isso? Em maio desse ano. E fui presa em junho. Querendo dizer que foi pouco tempo no tráfico, mas lembrando, é um passo a passo, não é um instantâneo, não é um... Existe um passo a passo que muitas vezes a gente não percebe. O nosso futuro a gente constrói hoje, com coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. Isso é o mais importante. E a gente às vezes não se atenta a isso. Vamos lá. Tristeza. E como é que você decidiu se tornar uma traficante? Você não decide, Cabrini, quer ver? Não foi algo que eu decidi ou que eu programei para minha vida É isso aí. jamais. Simplesmente eu já estava lá. Eu ficava conversando como se fosse um lugar normal, comum de se estar. Porque para mim antes era normal. Você movimentava muito dinheiro, né? Como a gente vê aqui. Como é que funcionava exatamente? Você vê que ela não responde meio que só balançando a cabeça, porque começa a entrar num plano ou numa esfera mais administrativa do tráfico. E ela vai se afastar. E eu acredito também que ela não estava tão dentro dessa área administrativa. Vamos lá. Exatamente. Ó, quanto faturava exatamente? Referente a isso, eu não posso falar. Tá vendo? Eu não posso falar, porque se ela entra nessa esfera, cara, ela se compromete diretamente com o tráfico no nível mais pesado, e não a pessoa que era balconista. Eu vejo ela mais como uma balconista do tráfico e que tinha uma relação com o traficante do que a traficante em si. Você foi convencida a ir para a Cracolândia traficar ou foi uma decisão sua? Eu vou fazer isso.
Ó, que legal. Olha, como eu falei, eu não vou mentir. Eu fui porque eu quis. É, porque vai. Mas É um flow. O que você quis, Lorraine? então, eu não sei o que se passava. Presta atenção na pergunta do Cabrini. Eu não sei por que eu entrei ali. E a gente vai fazer aqui uma suposição, né? Uma hipótese muito grande que eu já falei na outra vez e eu vou repetir aqui. Mas vamos esperar a pergunta do Minha Cabrini. cabeça. Simplesmente para mim tava normal, para mim era, Você vê que ela vai buscar, estava normal, e ela vai buscar no passado, ó. Ó lá, de novo. sabe, era uma coisa. Desdém, aqui ó, era uma coisa insignificante, desdém. Ô, Ricardo, desdém não é só assim? Não, desdém pode ser assim também, tipo, insignificante. Normal, eu não tinha noção. Eu não tinha noção do perigo. Era mais porque você recebia ordens ou mais porque você precisava do dinheiro? Presta atenção, você recebia ordens ou você precisava do dinheiro? Você acredita que nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Na realidade, como eu disse na primeira vez, muitas vezes o que atrai é essa vibe, a vibe do poder, a vibe de ser dono, de comandar alguma coisa. E às vezes a pessoa prefere ser dono de um bolo de bosta do que trabalhar num pedacinho do bolo, participar de um pedacinho do bolo. Então aqui eu sou simplesmente um pedacinho do bolo. Existem outras pessoas tanto iguais quanto a mim que fazem essas coisas, mas é uma coisa boa. E às vezes a pessoa troca para ser o dono de um monte de bosta. Então ser dono de um monte de bosta, pela vibe, pela energia, pelo poder, é muito mais interessante do que você ser isso na visão dessas pessoas, um pedacinho de um bolo. Só que o bolo é agradável. Um monte de bosta vai dar bosta. Então às vezes a pessoa troca aquela vida normal, família, ética, moral, que é algo que todo mundo pode, mas eu às vezes não me destaco, por conta de ir para o crime. Só que daí quando isso cai, você luta fervorosamente para voltar a ser um pedacinho do bolo. Aqui ela vai falar do André, que era o namorado dela na época, que no início, inclusive, ela dizia, não, é meu namorado, não tem nada a ver, nossa relação está muito boa, vamos apenas conversar. Hoje ela já dá um afastamento nervoso nesse cara. Mas o Cabrini vai começar a trazer esses elementos agora. Então, preste atenção. Foi o André que te levou a esse mundo ou não? Não, o que eu Ó, você viu? Esse não vem que quase que não sai, fecha os olhos de forma mais contundente. sempre digo é que Ó, muitos olhos fechados. Por quê? Porque se ela fala isso, ela meio que acusa ele, né? Ela tá no fio da navalha ainda. Ela está em desconstrução, ela está saindo. Você não sai também, ó, do mundo do tráfico assim, eu vou sair. Não, não é assim. É dolorido também, viu? E muitas vezes fatal. Ela corre risco de vida? Corre risco de vida. Porque você não sai assim também da noite pro dia. Agora eu quero sair. Então ela tá cheia de dedos para falar sobre esse assunto. Vamos lá. eu fui, ninguém me forçou a nada. Eu fui Tá vendo a tonalidade de voz como muda? porque eu quis. O lance de eu que quis, eu que fiz. Agora, as declarações de Lorraine sobre André também não são as mesmas. Que eu disse da outra vez. Ela não tinha toda a certeza, a narrativa dela não estava congruente. A vida mudou. O que significa André Luiz Santos Almeida para você? Você vê que para, sintetiza, degusta para responder. Não é de bate-pronto, é tipo, o que eu posso falar, né? Vamos lá. Ele, Sinestesia, e aí vem até um pouco de raiva. no dia de hoje, ele significa só um passado, um ex-namorado. Incompreensão, vergonha, incapacidade. Mas- Foi o que você disse na primeira entrevista. Sim, exatamente. Mas com o tempo a gente vai enxergando, né, as coisas. Lorraine, você continua apaixonada pelo André? Sim. Sim, né? Morde os lábios, muda a vocalização. E você pretende manter essa união quando você ganhar a liberdade? Dependendo de como as coisas vão ser, né? A gente precisa conversar. Foi olhar para o futuro, como vão ser, né? Então, trajetória aqui ocular congruente. Colocar tudo no lugar, porque assim, eu cheguei à conclusão que eu quero dar 100% de vida. Eu sei que esse relacionamento tanto fez mal pra mim, principalmente pra mim, que tô aqui hoje, como também pra minha família, que, querendo ou não, minha mãe não aceita ele, o meu irmão também não. É a busca, né? A busca do topo, né?
Complicado. E eu já percebi que as únicas pessoas que realmente me amam é a minha mãe e o meu irmão, então eu vou ouvir mais eles. Ou seja, voltar para ser um pedacinho do bolo. De repente você não precisa necessariamente ser o dono do bolo para ser feliz. Só que isso muitas vezes só cai na cabeça das pessoas quando a realidade vem à tona. Vamos para frente. O André, que é apontado pela polícia como um traficante importante estabelecido dentro da Cracolândia. O que você pode falar sobre isso? Aí se toca, mão no nariz. O envolvimento dele com o tráfico, enfim, eu não tenho ciência. Ela tinha ciência. Você sabia que o André traficava? Sabia. Olha lá, o que eu disse lá atrás, né, deu para perceber isso na linguagem silenciosa dela, e agora aqui ela confirma, e confirma com muita tristeza. Eu não quero falar sobre isso. Ela nem pode falar sobre isso. Você conheceu o André? Aí ela vai pro visual construído. Eu conheci o André na escola. Na realidade não foi nem visual, aqui foi auditivo, né? Será que ela foi aconselhada a falar sobre isso? Eu era do terceiro colegial, ele era do segundo, e a gente se conheceu, viramos um amigo. Em fevereiro desse ano a gente se reencontrou, voltamos a se falar. É estranho, porque eu não teria por que mentir isso, né? Mas tem alguma coisa nesse meio. Fazia tempo que a gente não se via. Enfim, e foi indo e a gente acabou começando a namorar. Aqui o Cabrini traz um confronto muito importante, preste atenção. Pela Lorraine Bauer. Segundo os policiais, você os teria levado para um local, um hotel ali na Cracolândia, onde foram encontrados 85 invólucros contendo Aqui ela vai contestar, ela está dizendo que ela não fez isso. Mas você começa a perceber aqui, ó, ranger dos dentes. maconha, 295 porções com Raiva, você viu que teve uma expressão de raiva aqui, ó. Você pega aqui, bem aqui na sobrancelha. 5 porções contendo cocaína, 97 frascos de lança-perfume, 8 invólucros Incômodo, sai da linha central, contendo crack, desvia, morde a boca. 16 comprimidos de uma substância até agora ainda não identificada. Você confirma isso? Não. Esse não vem com uma vocalização um pouco diferente, mas vamos ver o que tem mais. Nunca apontei local nenhum onde estavam essas drogas. Aí quando ela fala nunca apontei, você vê aqui a diferença dos olhos fechando, ó, nunca apontei, fecha os olhos de forma muito rápida numa microexpressão, Local nenhum onde estavam essas drogas. se afasta. Qual é a verdade, Lorraine? Aí, língua para fora, afastamento, mudança da centralização de tronco. A verdade é que eles foram me buscar na minha casa com mandato de prisão da investigação. Foram várias coisas ao mesmo tempo, né? Fechamento dos olhos, vocalização, língua para fora, afastamento, mudança do ângulo do tronco. Aqui é para investigar melhor. Eu não consigo perceber uma naturalidade nessa declaração. Vamos para frente. Foram cumprir o mandato de prisão e me encontraram lá com a minha filha. Aí eles começaram a gritar. E, além disso, mais o toque também, né? Mas, então, são 1, 2, 3, 4, 5 elementos em pouquíssimo espaço de tempo. Então, eu investigaria mais essa parte aí. Lorraine, de tudo que se fala sobre você, o que é verdade, o que não é verdade? A única coisa que é verdade é que eu realmente estava lá. E eu estava fazendo coisa errada. É a única coisa que é verdade. Porque Defina estava fazendo coisa errada. estava traficando. Mas entre Muito diálogo interno, sinestesia, ou seja, sentimentos e conversando consigo mesmo. esses 3 processos, o único que é válido mesmo, o único que seria justo eu responder, seria o terceiro, que é o da investigação. Há uma mudança na vocalização. Porque tanto o primeiro quanto o segundo, as drogas não eram minhas. E eu tô falando a verdade, porque se fosse eu ia falar. Tem algum temor em relação ao crime organizado? Não. De novo, muda a vocalização. Que as pessoas te acusam, Houve até uma pequena mordida por dentro. imaginam que você seja uma espécie de funcionária do crime organizado. Isso é verdade? Não, também. Qual é a verdade? A verdade é que eu sou uma pessoa normal, não tenho vínculo nenhum com o crime organizado e nem medo. O problema aí é justamente esse, né? O lance de
o que tem provas materiais ali, ela já está assumindo logo de cara. E agora as outras coisas está se jogando em cima de tem materialidade da prova, não tem, é minha palavra contra a palavra dos policiais e tal. E outra, se essa droga não é minha, de quem é essa droga? E aí? Né? Deixei para ela assumir, se ela não assume, para quem que vai esse movimento do tráfico e, enfim, o flagrante que deram ali na mochila, de quem que é isso? E aí tá nessa linha aí. Que ela não saiba disso tudo, eu tenho minhas dúvidas. Pelo afastamento e por tudo que a gente vê na vocalização, narrativa, o próprio afastamento corporal, que eu não sei de nada, que toda essa parte não me compete, eu não acredito. Agora, ela pode também dizer toda a verdade? Não, ela está numa sinuca de bico muito, muito forte. Você pensa na sua mãe, pensa no seu irmão? Todos os dias, na minha filha. Minha mãe falou que ela já deu os primeiros passos, já conseguiu engatinhar, tá nascendo o dentinho dela e... Muita tristeza. Não faço ideia de como isso está acontecendo. De estar perdendo tudo isso. Eu só sinto muita saudade. Muita dor. E agora a pergunta final, preste atenção. O que existe por trás dessas lágrimas no momento que a gente finaliza essa entrevista? Muita dor. Desespero de não saber o que fazer. Muitas vezes as pessoas perguntam e ainda estão com essa dúvida por conta de acreditar que linguagem silenciosa é decorar o livrinho, ou que existe uma tradução direta, né? O que significa isso? O que significa isso? Significa isso? Não é assim. Então, quando ela fala muita dor, isso aqui é em números, muito, intensidade. Eu posso fazer isso não para falar não. Então, um movimento comumente pode ter um outro significado, como eu já disse em outras tantas análises. Então, não leve a ferro e fogo, microexpressão, linguagem corporal, porque não é assim. É subjetivo, você precisa ter uma análise junto da narrativa, da vocalização, do ritmo da mensagem, do momento, da pessoa, indícios próprios daquela pessoa, e esse aqui ó, é em números, é intensidade nesse caso aqui. Vamos lá. Porque eu não sei se as pessoas acreditam em mim, eu não sei se eu tô falando. E agora aqui é não, porque eu não sei. E vocês devem estar pensando, não, ela tá mentindo de novo. Mas eu não tô, mas não tenho o que eu fazer para provar. É só a minha palavra. Se a gente marcar uma terceira entrevista, você não vai dizer, não, eu não disse a verdade. Eu realmente ele quer. Jamais, pode ter certeza. Qual a chance disso acontecer? Nenhuma. E aqui ela engole seco. Aqui, ó, aqui bem no gogózinho dela, ela engolindo e seco, dizendo, não, isso não vai acontecer. Do mesmo padrão que ela fazia na primeira. Então, conclusão dessa análise. Como eu disse, aqui ela corrobora com a minha primeira análise, dizendo os pontos que eu disse que estavam discordantes, ela acaba revelando e confessando que ela mentiu justamente nos pontos que eu analisei. E agora ela traz esse outro elemento que é sobre as drogas, apontei, não apontei, sabia delas, não sabia. E para mim aqui também há uma incongruência. Quem vai trazer isso à tona? A justiça, as provas, a materialidade. Aqui na narrativa dela, traz essa inconstância, essa incongruência. E ainda termina quando o Cabrini faz essa última provocação, dizendo, será que a gente vai gravar mais uma para você revelar mais alguma coisa? Ela disse, não, isso não vai acontecer, e engole seco. Essa é a conclusão da análise. Conclusão para a vida. Mais uma vez, o que eu vejo aqui? Uma desconstrução de uma menina que tinha um pedacinho do bolo, mas era uma menina igual às outras. E muitas vezes é a cobrança das redes sociais, onde você tem que mostrar sempre que você é melhor, que você é maior. Antes, a gente se comparava com 3 vizinhos da esquerda, 4 vizinhos da direita, às vezes algum coleguinha da escola. Hoje você se compara com a Anitta, você se compara com o MC não sei das quantas, aí as MCs não sei das quantas, as influencers não sei das quantas, né, que fazem festas de 3 dias, de 4 dias, que andam de iate, que têm recebíveis, e aí às vezes você sente que aquele pedacinho do bolo, que é um bolo, que é uma coisa boa, é insignificante. E aí você tem essas situações que você pode pular. E uma delas, muitas vezes, é ou você mentir aquilo que você tem, você cria, você vende algo que você não é, ou você pula para fora desse bolo e vira
o dono do monte de merda. Porra, mas é o tráfico, é o crime, é algo ruim, é a prostituição, é a promiscuidade. Ah, mas eu estou no topo. Como muitas influencers acabaram virando. Você vê alguns TikTokers que são mais pornografia do que qualquer outra coisa. Ah, mas aqui eu sou reconhecida, aqui eu tenho milhões de seguidores. Então as pessoas às vezes trocam aquilo que parece banal, fugaz, de uma vida, de um pedacinho do bolo, por algo que vai ser algo depois muito ruim, porque quando cai, você percebe que as únicas pessoas que te seguram é a família. São as pessoas que realmente querem o seu bem pelo que você é e não pelo que você aparenta ser. São pessoas que te amam porque você sempre foi aquela pessoa querida e amada e não aquela pessoa que você se tornou para agradar terceiros que muitas vezes você nem reconhece e nem sabe quem são. Então, mais uma vez, eu sempre falo, ninguém parte do zero para o poço. É passo a passo, é um pedacinho por um pedacinho, é um deixar de fazer algo bom para fazer algo mal, para algo que não é legal, algo imoral, algo da promiscuidade, algo do crime, e aí você vai se vendendo para esse bolo de bosta e quando você vê, você não consegue sair e você nem percebe que você está nesse bolo de bosta. Só que quando você cai e se suja, aí você olha para aquilo que você perdeu. Quando você era aquele pedacinho de bolo e se achava infeliz. E agora você daria tudo para retornar a ser aquele pedacinho do bolo, renegando esse mundo de ilusão. Pense nisso, não minta pra mim. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau. Ah, e lembre-se, se você quer continuar recebendo esse material em primeira mão, você precisa fazer 4 coisas. Primeiro, inscreva-se nesse canal. Muitas vezes você, por falta de atividade, tiram a sua inscrição. Então perceba se você está inscrito nesse canal. Depois, habilite as notificações, aperte o sininho. Antes, somente isso bastava. Agora você precisa dar o like nesse vídeo e em todos os outros do canal que você assistir e comentar alguma coisa. Nem que seja YouTube, me nota, mas faça ali a sua participação, o seu engajamento. Dessa maneira, fazendo isso algumas vezes em outros tantos vídeos, o YouTube vai priorizar e mandar as novidades para você. Agora sim, beba água, não minta para mim e até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.